Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 5. A partir do verso 1, vamos ler até o 9. Eu quero que você acompanhe e que esteja atento a essa história, por favor. Evangelho de João, capítulo 5. Depois disso, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o mover da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos já estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim quando eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são, tomou o seu leito e começou a andar. Amém? Essa história com certeza você já ouviu ela ser lida diversas vezes, e Deus colocou essa mensagem no meu coração para eu transmitir a você. Pode ser que sirva para todos aqui presentes, ou para um grupo específico de pessoas, e eu quero crer que essa palavra vá de encontro à sua necessidade, que te ajude a ter uma vida melhor, a mudar alguma situação se necessário for. E eu pus um tema nessa mensagem que é: obtenha vitórias no lugar da derrota. E dentro da história que nós acabamos de ler, a história fala de um homem, e aqui não fala detalhes da vida dele, assim, não muitos detalhes, melhor dizendo, fala de detalhes, mas não de todos. Mas um deles que era visível, era muito bem notado, é que aquele homem tinha uma enfermidade que o impedia de andar. E provavelmente, aqui também não fala quantos anos ele tinha, assim, fala que 38 anos ele estava enfermo. Não diz se ele nasceu assim ou se ficou doente depois, o que aconteceu, mas certo é que 38 anos pode-se dizer que é uma vida inteira. Quem concorda comigo? É um tempo que no Brasil ele já estaria aposentado. Dá para aposentar com 35 anos de trabalho. Ele não estaria aposentado por tempo de serviço, porque ele era paralítico, né? Mas é uma vida inteira de trabalho. Tem pessoas que aposentam com 25 anos de trabalho, outras com 30 e outras com 35. Isso significa que uma vida inteira dele foi, digamos, perdida. E uma coisa que me chama a atenção é que, mesmo sabendo da sua situação, é notório que aquele homem não desistiu de viver. Quem está me entendendo? Porque foi dito a ele, eu acredito que essa notícia deva ter corrido, porque Jesus vai para Jerusalém, o texto diz isso, e na porta das ovelhas tinha um lugar que tinha um tanque chamado em hebraico Betesda. E ele sabia que a cada período, a cada hora do dia, a Bíblia não fala quantas vezes, mas fala que certa hora do dia aparecia um anjo ali e agitava a água do tanque. E quando aquilo acontecia,
a pessoa que primeiro se lançasse naquela água era curado de qualquer tipo de enfermidade. E aqui eu observo no texto que uma coisa que foi mantida na vida daquele homem, foi a fé. Diga comigo, a única coisa que mantém a minha esperança é a fé. Diga assim: enquanto houver fé, haverá esperança. Então ele manteve a fé, porque ele com certeza soube de alguém, dos seus pais, não fala se ele era casado, talvez de um amigo, e disse: olha, de quanto em quanto tempo, a cada tempo aparece um anjo naquele tanque, agita a água. E ele sabia muito bem o que acontecia, porque ele continuava crendo, escute isso por favor, que Deus haveria de fazer algo por ele. E ele manteve a sua perseverança durante todo o período que ele esteve ali. Também não diz quanto tempo, diz que ele há 38 anos encontrava enfermo. Quanto tempo ele estava no tanque, não é dito. Com certeza não era um tempo pequeno. E normalmente, irmãos, acontece muito com as pessoas. Quando as coisas começam a ficar difíceis, é natural que a gente desanime, a gente desista de continuar correndo atrás. Escute aqui, por favor. Surgiu uma nova categoria, uma classe ou um grupo de pessoas no Brasil, que são os desesperançados, que cansaram de procurar emprego, que tem o desempregado, né? E o que cansou de procurar. E essa categoria o Brasil classifica como os que perderam a esperança. E normalmente essas pessoas se tornaram autônomas, passaram a vender coco, ou vender salgado, ou vender chup-chup, churrasquinho, perderam o emprego e profissionais até, pessoas que tinham bons salários. Eu vi uma reportagem recentemente de uma pessoa que era formada e que trabalhou durante muitos anos como engenheiro e perdeu o emprego e agora estava como ambulante. E esse grupo, ele ficou, digamos, de certa forma esquecido, e o governo agora resolveu classificá-los, porque levou-se em consideração, porque não era mais uma ou duas pessoas, mas um grupo considerável de pessoas que estavam desesperançados e que, para que a vida não ficasse tão ruim ou tão difícil, tomaram a decisão de fazer alguma coisa para melhorar. E eu olho na história desse homem, desse senhor aqui, que esperava há 38 anos que algo acontecesse. Ele continuou regularmente visitando aquele local, indo para Jerusalém, subindo para aquela cidade, assentando, não sei te explicar detalhe como ele chegava ali, talvez usasse a ajuda de alguém ou as suas reservas para pagar alguém para o levá-lo até ali naquela cama, ou talvez, escute aqui, Moriá, ele tenha feito daquele lugar a sua moradia. Terminava tudo no final do dia, aqueles que tinham uma condição melhor, um parente ou um amigo, e que talvez também não houvesse sido curado naquele dia, voltasse para casa, retornasse para o seu lar, carregado ou arrastando-se, e chegava a algum lugar. Quem sabe a história desse homem, ele não tinha condições de fazer assim. E eu quero parafrasear a história deste homem com o que nós vivemos na atualidade. E nós vamos chamar esse tanque de igreja. Aquele lugar que ele ia, era o lugar onde a esperança dele era renovada. Se naquela época existisse um grupo de missionários ou de evangelistas, eu tenho certeza que o lugar que eles escolheriam para pregar ou para fazer um louvor seria o tanque chamado Betesda. Porque é muito bom, apesar de triste, pregar para alguém que precisa de ajuda. Você ministrar a palavra sobre prosperidade, por exemplo, para uma pessoa milionária, a palavra faz, digamos, que não faz efeito na vida dela ou dele. Ele diz assim: pastor está pregando sobre
sobre a ausência de necessidade, que é a prosperidade. Por que ele fala isso comigo se eu tenho mais do que o suficiente? Eu tenho 2, 3 carros, tenho não sei quantas casas, tenho um salário excelente. Então falar de prosperidade para um rico não faz sentido. Falar de cura para quem está saudável não muda muita coisa. Os irmãos estão aqui? Mas quando você fala de que existe a possibilidade da pessoa mudar de vida, o enfermo ser curado para um doente, os olhos deles enchem de lágrimas e o seu coração enche de esperança. Quando você fala de prosperidade para quem está passando dificuldade e que por vezes depende da ajuda da assistência social, a sua alma enche de alegria, porque ele percebe que ainda há uma saída, que Deus pode ajudá-lo. Então, o que eu digo para vocês, que eu afirmo com certeza se existia naquela altura, um grupo de pessoas de evangelismo, ou de evangelização, ou de missionários, evangelistas, o lugar melhor para que eles fossem falar de esperança era o tanque de Betesda. Quem sabe, por diversas vezes aquele homem ouviu, por muitos anos, que haveria uma mudança na sua vida, na sua história. Todos que ali passavam e que junto com ele ali estava, viam a sua situação. Queria que os irmãos meditassem nisso comigo, por favor. E que eles olhavam para a situação dele e imagine comigo como ficava o coração daquela pessoa, daquele homem, após observar que o anjo havia movimentado as águas, e muitos, durante o decorrer do dia, e quem sabe da semana, do mês ou dos anos, se jogavam naquele tanque, e após a cura, saíam celebrando, porque a Bíblia conta a história de diversas pessoas que foram curadas, e Jesus fazia questão, escute Moriá, de dizer para ele, não conte para ninguém. O que vocês acham que era a primeira coisa que um curado fazia? Quem pode me ajudar? Os irmãos estão aqui? Jesus dizia, não fale quem foi que te curou. O cara era cego. E eles diziam, como é que era ele? Como é que esse homem que te curou? Olha, eu não sei te falar como é que ele era. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Mas ele sabia dizer que era Jesus que havia feito. Então, o homem do tanque que estava ali, por muitas vezes, ele ouviu pessoas voltarem. Vocês imaginam comigo, lançavam-se um paralítico no tanque, 1, 2 ou mais pessoas o jogavam na água, e ele saía curado sem precisar de ajuda, e quem sabe ficava ali, se ele fosse grato, para ajudar o próximo a ser lançado para também ser curado. Certo é, que aquele homem, muitos anos, muitas vezes, muitos dias, muitas horas, contemplou milagres. Pastor, o que tem isso a ver? Quando se fala de cristão, de homem e mulher de Deus, varão e varoa, que é a linguagem do crente, né? Bênção, como diz lá no serviço onde eu trabalho, tem um rapaz que me chama de benção. E aí, benção? E eu falo, fala benção. Então essa linguagem, muda-se o ambiente, e aí você diz, nossa, aquele homem muitas vezes viu isso acontecer. E o que é interessante é que isso não é diferente de muitos de nós que estamos aqui. Os irmãos ainda estão aqui? Quantas vezes você veio e passou por aquela porta? Aleluia! Quanta celebração de ceia você ouviu falar que é o maior culto do mês? Se a igreja, parafraseando, é o tanque, a palavra é o anjo que agita a água. E por muitas vezes neste lugar, essa água foi agitada. Muitas vezes. Tem vezes que o anjo agita a água na hora do louvor. Quando o ministro começa a tocar e cantar, e as meninas começam a dançar, e a presença de Deus invade o lugar. Aquele que precisa de um milagre, eu quero crer que dentro do seu coração ele diz assim: quem sabe não será agora que Deus vai fazer algo por mim. A questão
não era a falta de fé, porque aquele homem tinha, porque senão ele não estava ali. Assim como muitos de vocês continuam com a fé, continuam prevalecendo, continuam frequentando as reuniões, continuam com a alma abatida, continuam chorando, mas a gente não percebe que o tempo passa muito rápido. E a gente olha para trás, a Moriá esse ano completa 10 anos. Talvez a igreja que você fazia parte já tem 18, 20, quem sabe 30 anos ou 38 anos que você vê através da palavra, do louvor e dos cultos a água ser agitada e a situação continua a mesma. Todos daquela região sabiam, e todos dos cultos sabem, que para uma pessoa ser alcançada por Deus, precisa de duas situações. Primeiro, a pessoa que precisa do milagre, precisa crer que Jesus pode fazer o milagre. Os irmãos estão me entendendo? A segunda situação, o Jesus que pode fazer o milagre, precisa querer fazer o milagre. E quando Jesus encontra uma pessoa que crê no milagre, e a pessoa encontra um Jesus que quer fazer um milagre, há milagre. Amém? Eu vou tentar explicar de outra maneira. Todos naquela região, naquele tanque, naquela cidade, sabia que só o agitar das águas não era o suficiente. Só a chegada do anjo não era o suficiente. O anjo vinha imponente, eu quero crer. O anjo da cura chegava imponente, talvez com um voo, como aconteceu lá em Atos 2, a chegada de um anjo, e chegava e agitava aquelas águas, e a esperança de todos que estavam ali se enchia, a sua alma e o seu coração. Mas só isso não bastava, porque o mover das águas ou o agitar das águas não era o suficiente para que aquele homem fosse curado. A pregação da palavra em si é o suficiente? Eu vou explicar para você no fim. Não, porque depende de ter um coração aberto para receber, para que haja um resultado do agir das águas, do movimentar das águas na vida de alguém. Então todas as vezes o coração dele se enchia de esperança. Hoje quem sabe é o meu dia. Hoje, quem sabe, o milagre acontece, a minha vida muda financeira, eu serei curado, o meu casamento vai ser restaurado, o meu coração vai se encher de esperança, o meu ministério vai voltar a funcionar, a minha alma volta a se alegrar. Mas aí termina de novo mais um culto, mais uma reunião, mais um domingo, mais uma semana, mais uma sexta-feira da culto fé, mais uma quarta, e você continua do mesmo jeito, e de novo você volta para casa e nada muda. Eu pergunto para você, Deus tem falado sim ou não? Hello, tem alguém aqui? Deus tem falado não? Então Deus tem falado sim? Então se Deus tem falado, quem crê que há poder na palavra de Deus? Vocês creem? Os irmãos estão aqui, sim ou não? Vocês creem que há poder na palavra de Deus? Pergunta, por que as coisas não mudam? Se Deus fala, atenção, essa mensagem que eu estou pregando é uma mensagem de fé, e sem entendimento a fé não é acionada. A Bíblia diz que tem que haver compreensão da palavra para que haja fé. E eu estou explicando para você como se prega para uma criança, contando para você uma história detalhadamente e muito devagar, para você compreender que precisa de duas coisas para Jesus fazer um milagre na sua vida. O anjo chegava, e eu já provei para vocês que não é o suficiente. Pastor Paulo, pastor Wellington, pastor Moisés, evangelista Marcelo, evangelista Diego, podem pregar aqui, podem suar a camisa, podem agitar as águas. É o suficiente para curar vocês, sim ou não? Então o que falta? O nosso culto tem sido uma bênção, o louvor uma bênção, um ambiente agradável, as águas são agitadas. Aquele homem disse para Jesus assim:
eu sei que estou no lugar certo. Não está escrito assim, mas quem é um bom entendedor, né, pode compreender o que ele diz. Eu sei que eu estou no lugar certo. Com os meus olhos eu vejo a cada hora que o anjo chega e agita as águas. Então o que é que faltava? E ele disse: eu não tenho ninguém que quando as águas são agitadas me lança no tanque. Deixa eu tentar te explicar de outra maneira. Ou seja, eu continuo crendo, eu continuo frequentando, eu sei que o anjo vem, mas a minha vida não muda. Agora eu te pergunto, qual era o testemunho de um curado daquele tanque? O que ele poderia dizer a respeito daquele lugar depois de ser curado? Nossa, você precisa ir lá. Você precisa conhecer e ver com os teus olhos, quando o anjo chega e agita as águas. Olha para mim, quem eu era e quem sou. Olha como eu estou diferente, como eu estou curado, como eu estou mudado. Agora aquele homem, irmãos, não tinha testemunho para contar. Talvez você seja um que não tenha testemunho para contar. E eu entendo a sua situação. Eu sei que não é fácil ser desafiado aqui no microfone e você olha para ti e diz: eu não tenho nada para contar. Porém, continuo crendo. Eu continuo vendo os anjos do Senhor vindo, como viu Jacó descendo e subindo. Mas olha para mim, eu estou do mesmo jeito. O texto diz que essa história que eu estou tentando fazê-los entender, aquele ir e vir, aquele mover de águas, aquelas mensagens pregadas, aqueles desafios de fé, aquelas idas à frente, aqueles olhos de unção, aquelas músicas de celebração, na vida daquele homem foram feitas 38 anos consecutivos. Aqui para nós, haja esperança, haja fé para suportar tanto tempo. 10 anos, pastor, 10 anos que eu venho aqui, 20 anos que eu sou convertido, 30 anos que eu creio no Senhor. Olha para mim, eu vou te ser sincero, não é fácil manter de pé numa situação dessa. Não é fácil. Eu já ouvi crentes, ouvi e vi com os meus olhos. Essa semana nós tivemos 2 suicídios na nossa cidade, de 2 jovens. Os 2 com estado de saúde perfeito. Um era personal trainer, perfeita saúde. Mas a esperança deles acabaram. Chegou ao fim e eles disseram: não dá mais. Agora eu te pergunto, você não imagina comigo que algumas vezes aquele homem também disse: olha, quer saber? Não vale a pena esperar mais. Chega. 38 anos aqui, 10 anos, 20 anos, 5 anos desempregado, eu não aguento mais isso. Agora uma coisa interessante que eu estava observando, são só 9 versículos. O milagre começou a partir do momento que Jesus disse: eu vou lá, vou subir a Jerusalém, eu vou passar. O coração de Jesus cheio de vontade de fazer alguma coisa, eu vou passar ali, eu vou curar aquele homem. Na mente de Jesus já estava tudo programado. No coração do homem não, estava como muitos de vocês. Quem sabe hoje será mais um culto daqueles. Quem sabe hoje alguma coisa acontece. Agora uma coisa que eu observei, imagine comigo a situação à volta do contexto dessa história. Ali onde aquele homem estava sentado ou deitado, melhor dizendo. A correria que não era, e não é assim no nosso dia a dia. As pessoas não têm tempo para a gente. É difícil achar um amigo. Hoje, na atualidade, difícil achar um amigo. Quem concorda comigo? Não está fácil. Não é fácil encontrar alguém que nos compreenda com os nossos tiques, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com o mau hálito, com os problemas, com o chulé. Quem quer te suportar? Era assim aquele homem. Tinha muitos ali, mas ele continuava doente, porque dizia:
eu sei que muitos vêm aqui, mas não tem ninguém que quer me ajudar. Quem quer suportar um viciado em droga? Até para a família é difícil, um alcoólatra, até a família é difícil suportar, irmãos. Vamos ser sinceros. Aceitar de volta a esposa que te traiu, aceitar de volta o marido que te traiu, a mesma mentira, o mesmo erro, a mesma queda, e todo dia a mesma coisa. Eu sei que dá para perdoar, mas quando a situação se torna repetitiva, por muitos anos não é fácil manter a fé. E aquele homem continuava ali, deitado, e quem sabe no fundo do seu coração, do seu peito, da sua alma, dizia: vai acontecer um dia, Jesus vai mudar a minha história. Aquele homem estava sozinho, não fala da mãe dele, do pai, dos irmãos, da esposa, dos amigos. Certo é que se os seus pais estivessem ali, eles o levariam, sim ou não? Os irmãos estão aqui? Mas ele diz para Jesus: não tenho ninguém. Os pais estavam lá? Os amigos estavam lá? Os irmãos estavam lá? Quem estava lá? Ah, nem vocês estão aqui. Vou falar de novo. Quem estava lá, Moriá? Ninguém. Ele diz para Jesus: eu não tenho ninguém. Ou seja, eu estou no meio dessa multidão, 150 irmãos sentados ao meu lado, mas eu estou sozinho, eu não tenho ninguém. Vamos tirar os pastores e os evangelistas fora do contexto da igreja agora. Esquece. Hoje, durante esses próximos segundos, vocês não têm pastores e nem evangelistas na igreja, nem diáconos, nem cooperadores. Tem uma situação difícil. Quem que você liga para pedir oração? Hello? Quem é o nome que vem na sua mente e diz: eu vou ligar para ele e para ela e pedir um conselho? Você observa que tem muitos anos que você também está sozinho, talvez não esteja à beira de um tanque, mas encontra numa situação terrível. Porque todos nós normalmente temos no celular um nome, e graças a Deus que os pastores das igrejas fazem parte desse grupo A, que a gente chama do celular. Para quem que eu vou ligar? Pastor, o que eu faço? Tivemos um exemplo aqui hoje da irmã que faleceu. O telefone do pastor toca. O que a gente faz? Onde a gente vai? Com quem que a gente procura? O que nós temos que fazer? É assim. Por isso, olha aqui para mim. Eu quero que vocês digam isso para que isso fique fixado na vossa mente. Diga assim: é muito importante. Irmãos, me ajuda a pregar. O que é importante é muito importante. Então diga: é muito importante. Isso. Que eu permaneça na igreja, mesmo que eu esteja esperando há 38 anos. Ali ele não achava ninguém. Talvez você esteja aqui e não consiga pensar em um nome. Eu falo isso para vocês porque nós pastores também nos sentimos assim. Quando a gente precisa de mão de obra, de alguém, eu sei que dentro do coração de vocês fica aquele monte de: ai, Deus vai me usar. Na hora que a gente procura vocês, vocês dizem não. Porque tem a correria da vida. Estou precisando de líderes de célula, eles dizem não. Estou precisando de anfitriões, eles dizem não. Estou precisando de ministros para louvor, eles dizem não. É normal, porque fazemos parte de um grupo de pessoas que andam sozinhos e que também aprenderam a dizer não, como disseram muitos para aquele homem. Escute isso que eu vou te orientar na palavra de Deus. Agora, uma coisa interessante que eu acredito que foi crucial e que moveu Jesus para curar aquele homem. Atenção, por favor. Que mesmo não tendo ninguém para ajudá-lo, ele não desistiu. Amém? Diga para quem está do seu lado assim: olha, você não pode desistir. Pastor, prova? Provo. Você ficaria sentado no mesmo lugar 38 anos? Ou você já tinha ido embora? Você continuaria crendo
que um dia alguém ia correr na hora de levar outro, esbarrar em você, e quem sabe num acidente de percurso, você cairia dentro daquele tanque e seria curado. Porém, se alguém tocasse primeiro na água, você podia até morrer até afogado lá. Porque quem não tem amigo não tem nem para socorrer quando está afogando. É ou não é? Mas ele disse: eu vou continuar acreditando, porque os meus olhos já viram muitos serem curados, e eu sei que vai chegar a minha vez. Mais cedo ou mais tarde Deus vai me prosperar. Pastor Hélio estava falando aqui hoje: seja pouco, seja muito, não coma a semente, porque quem dá a semente para semear é o Senhor. Mais cedo ou mais tarde você vai prosperar e vai ser. Que alegria poder ajudar. Muitas vezes fui ajudado, mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quem recebe essa palavra? Amém? Então você precisa crer nisso. Não desanime, a sua fé precisa ser mantida, ela precisa ser protegida das aves de rapina, que são os demônios que vêm para roubar a sua fé e que vêm dizer: saia daí, não continue sentado, você já está há muito tempo vindo a esse culto, você está há muito tempo prevalecendo na fé, desista, e você vai dizer: não, eu continuarei crendo, mais cedo ou mais tarde Ele vai passar aqui e vai mudar a minha história. Em nome de Jesus, glória ao nome do Senhor. Ele não desistiu. Numa situação normal era para ter desistido, irmãos. Olha aqui, Moriá, por muito menos a gente para. Eu já ouvi testemunho de esposas que oraram pelos maridos 38 anos. Vai ter fé assim lá na Moriá. Eu já ouvi testemunho de mães que oraram 15, 20 anos pelos seus filhos, para vê-los um dia ser um homem de Deus. E nós desistimos por muito menos. Somos tentados, sim, e quando somos tentados, desistimos, cedemos para as obras da carne, voltamos, olhamos para trás, viramos estátua de sal, cedemos para o vício, cedemos para a prostituição. Mas aquele homem disse: eu vou continuar aqui, e eu sei que Deus vai mudar a minha história. Não desista, Deus vai mudar você. Aleluia. Ele não achou ninguém. Vou perguntar para vocês de novo, vamos ver se vocês estão atentos. Quem ele achou para ajudá-lo lá? Ninguém, irmãos. Ele disse para Jesus: não tenho ninguém. Que quando o anjo agita a água, o problema estava porque o anjo falhava, sim ou não? O anjo vinha, sim ou não? Ele vinha sempre, não atrasava, 2, 3, 7 vezes ao dia, não sei, a semana, um mês. Certo é que o anjo não falhava, mas ele disse: eu sei que essa parte está cumprida, mas eu não tenho ninguém. Agora, a melhor parte, se você estiver atento e se você estiver crente como eu estou, que Deus vai fazer alguma coisa aqui hoje, você vai dar um glória a Deus dessa grossura assim, ó. Vocês estão prontos? Sabe o que eu achei mais legal aqui, Marcelo? É que quando a gente não tem mais ninguém, Jesus aparece. Amém? A hora que as portas todas fecharem, Ele vai chegar e vai dizer: eu estou com a chave de todas elas, eu abro a que eu quiser e te passo do jeito que eu quiser, porque eu posso fazer. E ele estava lá sozinho, não tinha mais ninguém, já estava todas as portas fechadas, todas as esperanças frustradas, todos os sonhos já tinham sido apagados. Mas naquela hora, irmãos, vocês têm que dar uma viajada santa aí comigo, pelo amor de Deus. Moisés, como que você acha que Jesus chegou?
Fala aí alguma coisa. Não. Ele pode ter olhado, mas ele chegou olhando para ele. Você sabe como que você chega, se eu estiver olhando ali pro Roberto, eu posso estar aqui andando, olha, ele sabe que eu estou olhando para ele, sabe ou não sabe? Se eu olhar para o Léo, tem aqui o Léo, tem a esposa dele, pastor Moisés, todo mundo. Se eu olhar para o Léo sabe, pastor está olhando para mim, sabe ou não sabe? Irmãos, vocês estão aqui, pelo amor de Deus, sabe ou não sabe? Aquele homem sabia de longe, ele está olhando para mim. E quando ele soube, Moisés, que Jesus estava olhando para ele, mesmo não sabendo quem ele era, eu creio que o Espírito Santo moveu dentro dele e disse: hoje alguma coisa vai acontecer diferente aqui. Aleluia! Você sabe quando a palavra está indo para o seu coração. Você sabe quando é com você que Jesus está falando. Você sabe que é você que Ele escolheu para falar contigo hoje. Você sabe que Ele olha dentro da sua alma. A minha Bíblia diz que Ele te conhece por dentro e por fora. E chega Jesus. Não está errado, pastor Moisés, ele olhou para todos, mas ele olhou para todos de uma forma, como diz na questão técnica de quem dirige, uma visão difusa, vê tudo. Jesus via tudo, mas tinha alguém que ele estava olhando com um olhar especial. Esse alguém está aqui hoje, sim ou não? Amém? Tem alguém aqui? Você consegue entender isso? Você consegue perceber que quando Jesus resolve numa reunião simples, em um culto pequeno, Ele resolve mudar a vida de alguém, Ele muda, sim ou não? E aquele dia, talvez fosse parecido com o que você vive hoje. Irmãos, não é fácil, mas você continua crendo. Não está brincadeira, mas você continua crendo. Você sente dor, mas você continua crendo. Você continua acreditando que Ele vai fazer algo. Eu não quero dizer que as pessoas que estavam ali, porque olha, subentende que quando você diz assim, olha, você está no meio de uma igreja dessa, 150 irmãos aqui, mais ou menos, e você vira para alguém lá fora e diz assim: eu não tenho ninguém lá que me ajuda. Que imagem que será passada da nossa igreja lá fora? Que é um povo de um coração ruim, duro. Mas como é que você faz parte de uma comunidade, de uma igreja, que vocês falam, a gente passa lá, igual falam comigo: nossa, tanto carro lá na porta da sua igreja. Por que você não põe no estacionamento? Diz: não, irmão, eu vou fechar o estacionamento, eu quero na rua, até lá no centro, testemunhar mesmo, o tanto que Deus tem abençoado vocês. Nós, né? Ah, vocês nem dizem amém, vocês estão fraquinhos demais. Aí, aquele homem estava sozinho, sim ou não? Não, tinha um monte de gente lá, tinha ou não tinha? Assim são as pessoas dentro das igrejas. Igrejas de 7 mil membros, 8 mil membros, 12 mil membros, 150 membros, 200 membros. Muita gente lá, mas sozinho. Pastor, então essas comunidades são comunidades ruins, que não ajudam as pessoas? Não é isso, irmãos. Olha para mim. Eu sei que há momento que você passa uma dificuldade financeira e você pensa assim: meu Deus, quem eu vou falar? Irmãos, se tem uma coisa difícil para um homem que tem caráter, né? Quem tem um caráter doente é mais fácil, mas um homem que tem um caráter sarado, é ele chegar para alguém e dizer: olha, você podia me emprestar um dinheiro? Por que nós somos assim? Porque nós não fomos feitos para pedir emprestado. A Bíblia diz que nós teremos para emprestar. Então isso nos consome, principalmente se for algo para a sua família, para pagar uma luz, para pagar uma água. É difícil. E muitas vezes quando nós pedimos e que não estamos preparados para ouvir não, escute aqui por favor, e que acontece um não, isso dói em nós e normalmente nós queremos julgar a pessoa com quem nós falamos e que disse não. Disse: olha para a roupa dele, olha para a roupa dela, olha o carro dele, ele podia ter me ajudado. O coitado não sabe que o irmão está devendo 4 prestações para BV Financeira e que não pagou porque está na luta igual ou pior do que a sua.
Às vezes a gente julga a pessoa que não te ajudou e que não te abençoou e diz que podia ter me ajudado. Às vezes está com uma situação difícil também e a gente escuta não, mas ouvir não é fácil. Hello, tem alguém aqui? Agora, esse homem era inteligente. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Vocês acham que uma pessoa inteligente e que vê o anjo movimentando as águas todos os dias, todas as semanas, todos os meses, e sabendo ele que a única saída para ele ser curado era que alguém o levasse, vocês acham que ele pediu para alguém, sim ou não? É claro que ele pediu muitas vezes. Ele bateu em muitas portas. Talvez esteja assim com você. Aí você pode pensar assim, pastor, mas por que isso acontece comigo? Por que parece que a minha cruz é mais pesada? Que o meu caminho é mais longo do que o dos outros? Que as portas se fecham exatamente na minha vez, a senha acaba. Misericórdia. Tem alguém aqui? Eu vou tentar te responder para eu entrar na conclusão dessa mensagem em duas etapas. A primeira delas, nós precisamos identificar essas coisas. Irmãos, aqui para nós, você é inteligente. Diga assim, eu sou inteligente. No mundo atual, a concorrência, antigamente era assim, olha. Ah, fulano, põe o meu filho para trabalhar lá, o menino não sabia nada. Não, pode mandar ele aqui. Por causa do nome do pai ou do amigo, entrava. Hoje, mesmo que um amigo diga, olha, põe fulano lá, ele diz assim, como é que é o currículo dele? Ele tem experiência. Eu estava vendo os meninos postar, achei um absurdo. Os meninos postaram no grupo dos jovens, vaga de emprego, auxiliar de serviços gerais com experiência. Eu falei, vai tomar banho. Como é que pede experiência para o coitado? Nem começou a vida, auxiliar de serviços gerais. É ajudante do ajudante, irmãos, tem que ter experiência. Como que a porta abre para um coitado desse jeito? Experiência comprovada na carteira, currículo, tem que ter 2º grau completo, tem que falar pelo menos 2 idiomas para ser auxiliar de serviços gerais. Eu disse, meu Deus, tem misericórdia do desempregado. Como que ele vai arranjar uma vaga desse jeito? Não tenho ninguém que me ajuda. Eu com 12 anos... já estava trabalhando, com 15 anos minha carteira já estava assinada. Hoje, não se consegue fazer isso. Eu levei meu filho um dia desse para procurar um emprego, a menina disse para ele, mas tem que ter experiência. Eu disse, como que ele vai ter experiência se vocês nunca derem uma oportunidade para ele? Ainda bem que eu tenho coragem de falar, né? Eu falo mesmo. Eu falei, daqui 1 ano, se ele trabalhar aqui, nem que eu pague o salário dele, ele vai ter experiência. Mas vocês precisam, o mercado precisa dar uma oportunidade para alguém ter uma experiência. Porque a escola hoje, sabe o que a escola vale? Nada. O que eu conheço de engenheiro desempregado, e não é um não, é muitos engenheiros formados em faculdades com pós-graduação, que não têm emprego. Aquele homem estava numa situação parecida com a sua. Médico, enfermeiro. Acho que só médico que não fica desempregado, né, irmãos? Eu acho que é. Porque doente nunca acaba, né? Se for psicólogo, então, psicanalista, você nunca vai faltar serviço, em nome de Jesus. Os irmãos ainda estão aqui? A primeira coisa que aquele homem tinha que enfrentar para a vida dele mudar, digam comigo assim, a multidão. A concorrência não é fácil, irmãos. Você vai abrir um comércio, meu Deus, não existe, a Bíblia diz que não tem nada novo debaixo do sol. O nome que você pensar em colocar na sua empresa, alguém já pôs. Ah, eu vou mudar de ramo. Você pode pensar do ramo que você quiser, que alguém já está fazendo e ganhando dinheiro. Se for nos Estados Unidos, então, vou arrancar minhoca. Lá, você olha na televisão, tem uns caras arrancando minhoca, selecionando e vendendo. O que você pensar que você vai fazer, alguém já está fazendo. Ah, eu vou catar latinha. Já tem empresas megas que só especializaram em transformar alumínio, catar latinha. Já criaram até um imã para a latinha, ela já vem sozinha. Não tem nada que você faça que parece que vai, né?
Então a primeira coisa que ele precisava enfrentar, diga assim, para minha vida mudar hoje, queira eu ou não, eu vou ter que enfrentar a multidão. Ele sabia, olha, tem gente demais, a concorrência é terrível, só tem um anjo, só tem um tanque, esse monte de doente. Irmãos, concorrer com um doente, ser doente, concorrendo à vaga com outro doente, igual quando a gente chega ali na policlínica, pelo amor de Deus, o médico olha quem vai morrer primeiro, e o que falar sou eu, esquece, você já vai morrer mesmo, vou atender o outro. Não fala isso não, que você nem é atendido. Segunda situação, essa aqui é importante. O anjo vinha muito rápido. O que significa isso? Tem oportunidades que elas passam voando. Vou repetir para você gravar isso. Eu posso dar seu testemunho aqui, Léo, quando você entrou lá na Gerdau, que você me contou? Você vai ficar chateado, não? Ele disse que estava querendo entrar lá na Gerdau. Não esqueci daquele detalhe que você me falou do telefone. E quando você manda o seu currículo para uma empresa onde você crê que Deus vai te colocar lá, o seu telefone não pode ficar sem bateria, nem lugar fora de área. Porque o cara não vai te ligar 3 vezes, é você que precisa trabalhar. Aí o Léo disse que um dia lá na casa dele o celular não funciona bem. E ele queria entrar na Gerdau. E quando ele subiu na laje da casa dele para arrumar não sei o que, o telefone tocou. Era o único lugar que dava rede, não era, Léo? É, meu filho, aquele dia o anjo balançou a água, por pouco você rodava. Ele subiu na laje, o telefone tocou, quem era? O cara lá da Gerdau disse, já te liguei 3 vezes, eu não ia te ligar mais. Diga assim comigo, eu preciso ficar atento às oportunidades. Elas até vêm, diga, mas se eu não ficar esperto, elas se vão. O anjo vinha e disse agora, irmãos, eu é porque tenho um jeito muito assim, vocês já sabem que eu sou meio doido mesmo, eu acho que eu ia arrastando, nem que fosse no cotovelo, ficava nem que fosse com o dedo perto daquela água. Agora que o anjo tocar, eu toco o dedo nessa água. Porque tem gente que se acomoda demais, pastor. É ou não é? Ah, não tem ninguém para me ajudar, então fica aí, doente. 38 anos, Jesus, ninguém me ajuda. Eu sei que tem a multidão, eu sei que tem a concorrência. Você precisa fazer alguma coisa, acorda em nome de Jesus. Continua dormindo. Você está aqui, Wellington? Me ajuda a pregar, irmão. Vamos, glória, igual eu faço com você, damos glória a Deus. É porque o fogo pega, né? Se alguém começa a dar glória a Deus, o outro, olha, tem crente aqui, eu também sou crente, e bom dar glória a Deus. De repente o Senhor já incendeia todo mundo. Ó, estou falando, teve um quase morreu ali de susto. O anjo vinha muito rápido, eu preciso ficar atento. E a outra coisa, que essa aqui é crucial, 3, a influência dos desanimados. Irmãos, isso é terrível. Você vai falar com o cara, agora o Brasil vai dar certo, vai dar nada, isso aí vai virar uma Venezuela, nós estamos precisando é de um Maduro, pelo amor de Deus, converta a sua fé em nome de Jesus, vai dar certo ou não vai? Vai, vai, tem que dar certo, irmãos. Eu pergunto para vocês, qual é a outra saída que a gente tem? A nossa esperança está no Senhor. A gente precisa continuar crendo que as coisas vão mudar em nome de Jesus. Eu vi uma outra reportagem que eles agora estão contratando os mais velhos. Lá na empresa, eu que faço a entrevista para contratar as pessoas. E aí quando começou, só tinha 2 funcionários, era para chegar em 13, e eu fui conversando com um. E como eu tenho um coração de pastor, eu olhava muito a situação. Você é casado? Não. Tem filhos? Não. Então você não precisa trabalhar agora. Chegava um outro, eu sou pai de família, tenho 2 meninos, não sei fazer nada, mas eu quero aprender, vem cá que eu vou te dar a oportunidade. O cara tem que cuidar da família dele, eu tenho que ter um coração de pastor, sim ou não? Aí chegou ontem, sexta-feira, diz assim, com currículo, rapaz, eu estou desempregado desde janeiro. O cara aparentava ter aí seus 43, 44 anos, alguns cabelos brancos. Eu disse, qual que é a sua profissão? Ele disse, olha, eu sempre fui ajudante, eu não sei fazer muita coisa, mas eu estou numa situação que o que você precisar eu vou aprender.
Eu disse: você é casado? Sou. Quantos filhos você tem? 2. Eu disse: então um solteiro perdeu a vaga, eu vou ter que mandar o cara embora para pôr o homem no lugar lá. Mas o coitado que está lá, o único solteiro também, ele que cuida da mãe dele, e não tem como. Eu falei: meu Deus, como tem gente desesperançada. Eu disse: deixa seu currículo aí, se Deus abençoar que a vaga aumentar, eu te contrato. Agora, o que eu quero falar com isso? Mesmo que você chega lá, você sabe, eu falei com uma pessoa esses dias, falei: se candidata para outras vagas, mas não é o meu perfil, não interessa, você aprende outra profissão, candidata a si mesmo. Estão precisando de motorista de carteira D, a sua é B, fala com o patrão, me contrata e me ajuda, eu vou tirar a carteira e vou te ajudar. Você precisa tomar uma decisão e vencer a multidão de desanimados. Quem está aqui? Diz assim: desanimado. Vocês vão rir agora, diz assim: basta eu. Não é? Irmãos, 2 desanimados afundam um barco, cara. Pelo amor de Deus. Os 2 dizem assim: vamos morrer. Eles vão mesmo, então já vamos ficar aqui, já vai morrer mesmo. Quem que os urubu vai comer primeiro? É você morre os 2 juntos, pronto. Escute, Moriá, nós precisamos ter cuidado com essas influências negativas. Você vai falar com alguém de um problema e diz: nossa Deus, o cara está pior do que eu. Sabe o que tem que fazer quando tem 2 ruins? Tem que orar os 2, e se nós 2 estamos ferrados mesmo, vamos orar nós 2 aqui, quem sabe Deus muda as nossas 2 histórias, para ver se as coisas melhoram. Não é ficar influenciado pelo lado negativo, é usar a fé. Amém? Deus vai dar uma saída. Como que eu vou vencer? Tantos necessitados, tantos desempregados, tanto casamento com problema. Ela vai falar com o pastor dos casais: a sua história já se repetiu 500 vezes. Esse problema é o mesmo de fulano, é o mesmo de ciclano. O que eu vou fazer? Olha aqui, Moriá. Diante de tanto desafio, de tanta luta, será que nós vamos conseguir vencer? Onde estão os desesperançados aí? Oh, vocês estão atentos, glória a Deus. Amém? Agora, onde estão os que estão cheios de fé e de ânimo aí? Vamos continuar crendo. No meio daquela multidão, aparece Jesus e olha para aquele homem. Uma coisa que vocês não podem perder é a vontade de viver. Eu ouvi o Hélio falar uma coisa aqui uma vez, tem bastante tempo, ficou gravado na minha mente. Se você pegar um braço seu e amarrá-lo, ou uma perna, e ele ficar muito tempo sem ser utilizado, ele começa a definhar. Porque o corpo entende o seguinte: esse órgão, esse membro não está sendo mais usado, então não precisa dele. Ele começa a ser consumido pelo próprio corpo, porque ele se torna um peso morto e atrapalha o corpo. O que o senhor quer ensinar com isso, pastor? Se você começar a perder a vontade de viver, escute, você vai morrer mesmo, nem que seja de tristeza, mas vai. Você não pode perder a vontade de viver, a esperança. Pastor, mas e tanta pessoa que morre? Se morrer, irmãos, amém. Mas enquanto não morre, não quero parar de viver. Amém? Vamos continuar crendo. A irmã que nós sepultamos hoje, mãe do irmão Joel aqui da nossa igreja, ela estava com 94 anos no registro, e segundo a família, ela tem 101 anos de idade. Ela só parou na semana de morrer. Eu fiquei admirado com aquela mulher. Eliette ia lá, a gente ouviu o testemunho dela, e ela criou, e a menina foi dar o testemunho hoje, e disse assim: a mãe criou a gente, se nós desobedecermos, já tomava um tapa na cara. E eu falei assim: mulher guerreira, admirei demais o testemunho dela. 101 anos, teve 19 gestações, 13 filhos. O marido morreu quando ela tinha 40 anos de idade. Uma situação normal, as pessoas desanimam, mas ela disse: eu vou viver 100 anos, e viveu. Quantos anos você vai viver?
Pastor, não sei, só Deus sabe. Amém. Deus pode te levar agora. Quem diz amém? Vocês não querem morrer? Amém. Pode te levar agora. Aí você tem medo de dizer amém. Entretanto, se isso não acontecer, vamos viver cada dia. Aí, até o negócio aqui está vivo. Vamos viver cada dia. A nossa esperança não pode acabar. Sabe por quê? Foi pregado aqui nesse púlpito que a vida eterna já começou. Só vai morrer o corpo. Por isso que eu quero continuar vivo para sempre. Vou tentar te explicar que você tem vida eterna para ver se você acorda para a realidade. Não adianta ficar desanimado, ficar prostrado. Difícil está para o pessoal que está lá fora na Venezuela, em outros países piores que o nosso. E o Brasil não está passando fome não, é só olhar para a gente aí, né, que a gente sabe como é, né, Renato, como é que as coisas estão. Pastor, passando dificuldade, eu olho para a barriga do irmão e falei, eu sei como é que a sua luta está grande. É verdade ou não é? E o último, olha aqui para mim, para fechar. Continue crendo na possibilidade do seu milagre. Amém? Mateus, cadê o Mateus? Você precisa crer, porque em Hebreus capítulo 13 e o versículo 8 diz assim, olha, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Sabe o que eu estou tentando te dizer com esse texto? Que aquele Jesus que curou o cego continua curando. Aquele Jesus que ressuscitou mortos continua ressuscitando. Aquele Jesus que levantou a esperança daquele homem continua fazendo a mesma coisa. Eu quero fazer um desafio de fé para você hoje, porque eu falei com vocês que estava pregando uma mensagem de fé. O desafio de fé que eu tenho para vocês é: se você não está satisfeito com a situação que você está vivendo, seja ela na área sentimental, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela da saúde, eu quero te fazer um desafio de fé, não para essa reunião, mas para essa semana. Você vai chegar na sua casa e vai fazer um diagnóstico da sua situação. Atenção que eu estou orientando vocês. E você vai escrever em um papel e dizer: Senhor, olha para isso. Irmãos, como um doente fala com um médico e diz para ele: olha, eu preciso de cura, eu preciso do remédio certo, eu preciso da orientação certa, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, eu não consigo ver uma saída, Jesus. Eu já fiz campanha, eu já orei, eu já fiz voto, eu não muda, me mostra o que eu tenho que fazer. Eu preguei uma mensagem um dia para vocês aqui com o tema: Ele te dirá o que você deve fazer. E eu digo isso: o Senhor vai te dizer o que você tem que fazer. Escreva isso, dobre esse papel e guarde, se possível em segredo, no máximo com a sua esposa. Mas tem um que você vai ter que contar. Você precisa falar isso para Jesus. E você pode colocar o meu nome junto, dizer: pastor Paulo pregou, Jesus, uma mensagem lá, cristocêntrica, falando do Senhor, que o Senhor tem o poder, o mesmo daquele que curou aquele homem que estava há 38 anos. Ele disse lá no púlpito que o Senhor tem esse poder. Então eu quero te pedir que o Senhor mostre para a minha vida esse poder. A minha Bíblia diz que o Senhor não contém a um coração que esteja quebrantado. Se você se quebrantar diante do Senhor e apresentar para Ele a sua situação, eu tenho certeza que você vai ser curado. Ele tem poder. Como que Jesus curou aquele cego fazendo lodo com a saliva? Eu não sei te explicar, eu sei que ele foi curado. Me explica, pastor, como pode um leproso crer e voltar limpo? Eu também não sei te explicar, eu só sei que Jesus fez. Eu também não sei te explicar como que Jesus vai fazer com a sua vida, eu só sei que Ele vai fazer. E talvez nem você conseguirá explicar depois. Alguém perguntar: diga aí, qual foi a receita? Você acertou na loteria? Você tomou o óleo da juventude?
Não existe esse óleo, filha? Você deve ter tomado, né, filha? Me deve um, hein? Melhor você ficar me devendo do que eu ficar te devendo. Eu não sei, eu sei que Jesus faz. Viu, Alex? Vocês precisam crer nesse Jesus e viver em paz. Não precisa viver carrancudo, com raiva do irmão que não te prestou dinheiro. Coitado, não é culpa dele. E com raiva daquele também que não pôde te pagar. Se ele pudesse, tinha pago. A Bíblia fala que quando você emprestar alguém, isso aqui vai corrigir um monte aqui, se é que tem. A Bíblia diz que quando você emprestar um dinheiro para alguém, seja inteligente, escuta o pastor Paulo. Faz as contas e vê, eu não vou precisar desse dinheiro nunca mais, aí você empresta. Porque a Bíblia diz assim: se você emprestar o dinheiro para alguém, empresta sem esperar que haja a paga. Eu vou emprestar. Se ele pagar, eu dou um glória a Deus e uma oferta de gratidão. Se ele não pagar, amém, eu também não estava precisando dele. É isso que está escrito. Porque tem gente, tem irmão que quer matar o outro crente por causa de uma dívida. Para que você emprestou? O coitado está numa miséria danada. Irmãos, emprestar dinheiro para miserável é passar raiva. Então pense duas vezes. Aprenda o que está na Bíblia. Pode ajudar? Amém. Deus vai te recompensar. Não pode, não empresta, senão você vai ficar murmurando para o resto da sua vida. Como é que estão as coisas por aí? Quem aqui precisa de um milagre? Eu preparei uma música para cantar com vocês. Queria que vocês me ajudassem. Quem souber, vamos ver se eu consigo. Aleluia. Vamos ficar de pé. Está difícil, a multidão já te. O meu Deus nunca falha. Cante isso, sua alma. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Peleja por você. Levante os teus olhos, diga. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. E tem promessa de Deus, vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Não morrerei, não morrerei. Quem tem promessa de Deus não morre não. E tenha fé, não morrerei. Quem tem promessa de Deus não morre não. Não desiste não. E tenha fé. Quem tem promessa de Deus faz o quê? Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Escute uma coisa. Eu tentei te explicar no início que para alguma coisa acontecer na nossa vida, na igreja, na nossa vida secular, sentimental, financeira, é preciso de duas coisas. Uma,
alguém que creia, eu disse isso muitas vezes, que Jesus pode fazer. Segundo, é preciso que Jesus faça. A Bíblia nos mostra diversas situações de pessoas que precisavam de um milagre. Eu pergunto para vocês, o cego que estava lá em Jericó, o que ele fez? Ele fez o quê? Quem lembra? Ele gritou? Ele clamou? Sim ou não? A Bíblia diz que a multidão dizia para ele: cala-te, você é oportuno mestre. O que ele fazia? Calava? O que ele fazia? Gritava ainda? Então existem diversas situações. Teve um outro que estava leproso e chegou, irmãos, desafiou Jesus. Eu acho isso lindo, a atitude dele. E diz assim para Jesus: se o Senhor quiser, porque ele sabia que Jesus podia, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus disse: eu quero, você me desafiou, seja limpo. Ele ficou limpo na hora. Teve outras pessoas que não podiam clamar, mas encontraram intercessores, como por exemplo, aquele homem que diz para Jesus assim: olha, o meu servo está doente lá em casa, mas não precisa o Senhor ir lá. Se o Senhor der uma palavra, ele vai ser curado. A palavra diz que eles voltaram e perguntaram para ele: e aí, ele está curado, que hora? E ele olhou para o relógio e disse: foi nessa mesma hora que Jesus liberou a palavra. Sabe o que eu estou tentando te ensinar? Não há necessidade de você chegar em casa para poder receber um milagre. Você pode sair agora crendo que Jesus já interveio na sua situação, seja ela qual for. Ah, pastor, mas eu estou numa situação de morte, já não tem mais jeito. A Bíblia diz que Jairo estava com a filha morta. As pessoas clamaram e disseram: vamos lá em casa. Se for preciso, Jesus também vai lá, porque ele, quando quer resolver, ele resolve. Quando quer intervir, ele intervém. Ó Jesus, eu preciso dessa área, o meu filho, a minha filha não muda, vai lá na casa dele, eu já fui muitas vezes. Jesus vai te ouvir, quem crê. Então a situação aqui é essa, eu vou orar com você. Desafio que eu fiz de fé. Se você não está satisfeito, diga isso, anote isso, fale com Deus. Eu creio nessa noite que Jesus já está fazendo milagre aqui, que Ele já está trabalhando em favor de muitos aqui, com cura, com libertação, com liberação de bênçãos para a vida de vocês, seja financeiras, seja espirituais, seja sentimental. Deus está trabalhando em seu favor. Agora você precisa se colocar de pé. Pergunta número 1, porque um texto da Bíblia diz que a gente não recebe porque a gente não sabe o que. Você tem sabido pedir? O seu pedido está certinho? Revisa ele. Porque se Jesus não respondeu ainda, dá uma olhada se as coisas estão corretas, se condizem com a sua necessidade ou com a vontade de Deus. Se você pedir certo, Deus vai te atender. Amém? Numa unidade de fé, eu quero que vocês deem as mãos. Eu quero orar com vocês nessa noite, abençoar as vossas vidas. Aperte a mão quem está do seu lado, para ver se ele está vivo aí. Diga assim comigo: eu aprendi que as palavras de desânimo, elas me atrapalham. Hoje eu vou tomar uma postura nova, e não vou dar ouvidos a essas palavras, mas vou crer que mesmo de longe, quando Jesus olhar nos meus olhos e eu olhar nos olhos dele, é que o milagre está vindo em minha direção. Diga assim: eu vou crer que Jesus vai dar um jeito, e eu terei testemunho para glorificar o nome dele através do milagre que ele vai fazer na minha vida. Então, seja ele qual for, crê, Jesus pode fazer. Feche os seus olhos. Paizinho querido, eu oro nessa hora agradecido
pela palavra que o Senhor plantou no meu coração, e como o Senhor me orientou, eu plantei no coração da tua igreja. Eu peço que o Senhor leve esse povo em paz, movidos por fé, orientados pela tua palavra, para que o milagre aconteça na vida deles. Isso é, se não já aconteceu nessa noite, porque crendo, eu sei que o Senhor fará. Se nós mantivermos a nossa fé ativa, muitos aqui estão há anos esperando, mas eu os ensinei pela tua palavra, que mais cedo ou mais tarde o Senhor chegaria. E eu te peço nessa oração, e em nome de Jesus, Pai, que o Senhor dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para que possa nos guardar, que não venhamos tropeçar em pedra alguma. Eu libero no nome de Jesus a cura para os enfermos, a alegria para os que estão tristes, a paz para os que estão oprimidos, e a libertação para aqueles que estão acorrentados, para que assim sendo, o seu nome, Deus, seja na vida da tua igreja nessa noite glorificado. Eu abençoo este povo com toda sorte de bênção. Não preciso aqui de nenhum ritual, não preciso que passe por nenhum portal, eu não preciso que eles pisem em nada, eu só preciso que eles creiam no poder da tua palavra. E é mais do que o suficiente para mudar a história deles e a minha história, a história dessa igreja, dessa cidade e quem sabe dessa nação, porque há poder no nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz que o Senhor não mudou. Aquela mulher de Jó disse para ele: amaldiçoa o seu Deus e morra. Mas dentro do coração dele estava fé, e ele disse para ela: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o Senhor vai dar um jeito para esse povo, eu sei que eles vão glorificar o Senhor neste lugar. É assim que eu os libero hoje, no poder da tua palavra e no nome do Senhor Jesus. Digam amém. Estendam as suas mãos para cá. Que o amor de Deus, o Pai, a comunhão de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde a nossa mente, guarde o nosso coração. Onde? Em Cristo Jesus. Amém? Enche o seu pulmão de ar. Vamos tremer esse lugar aqui. A vitória é de quem? Ah, irmãos, pelo amor de Deus, eu estou pregando aqui tem 1 hora e estou vivo. Vocês estão vivos? A vitória é de quem? Pelo sangue. Abrace alguém, deseje uma semana de vitória. Vão em paz, que Deus os abençoe em nome de Jesus.